Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao quadro Educação Inteligente. Eu sou Gabriele Katinski e irei abordar o tema Educação Infantil. Vamos lá? Bom, começando. Eu sou mãe, tenho um filho de 5 anos. Meu filho, para quem não conhece, foi diagnosticado com autismo quando ele tinha 3 anos. Nós já desconfiávamos, já tinha indícios ali com 2 anos e meio, mais ou menos. E até então eu tinha um comportamento com ele, na relação com ele, na educação com ele. E esse comportamento que eu tinha era com base no que eu vivi quando criança, do que eu não gostei quando criança e quis mudar isso na minha relação com ele. Sabe aquelas coisas que dizem, quando eu for mãe eu não vou fazer, ou quando eu for mãe eu vou fazer tal coisa. Então eu fui fazendo assim. O que eu acreditava ser certo, eu fazia. O que fazia sentido pra mim, obviamente, Por exemplo, as coisas da minha infância que foram positivas pra mim, eu procurei manter na educação dele. As coisas que eu não via como positivo, que eu via como negativo, eu tirei e coloquei outras no lugar, tá? E o meu pensamento, assim, como mãe, era... se meu filho fizer tal coisa, é só eu pegar e usar, tal técnica, assim, com ele e tal, e vai dar tudo certo. Beleza, Na teoria é tudo, lindo, maravilhoso. Na prática, não é bem assim. Na prática, eu comecei a enfrentar muitos desafios como mãe. Desde o nascimento, assim, quando o Augusto nasceu, graças a Deus eu não tive problema com a amamentação. Mas ele não pegava bico, eu não gostava de pegar, assim, a chupeta, Ele fez o meu peito de chupeta e eu não conseguia, tirar esse hábito dele, sabe? Depois, eu não conseguia introduzir a mamadeira. Não conseguia inserir a mamadeira para poder ir tirando o peito, porque ele não aceitava a mamadeira. Mais pra frente, chegou a hora de dormir, Dormir sozinho, no bercinho, muito difícil, não conseguia fazer ele dormir no berço, era aquele chororô, aquele estresse pra criança, aquele estresse pra mim e pra quem tava na volta, pro meu marido, pra familiares que estavam próximos. E depois veio a alimentação, outro estresse terrível. Por quê? Porque a criança não queria comer. Ainda, pra piorar toda a situação de, passa mês, entra mês, os desafios estão ali, a gente não consegue vencê-los. Vem a parte que eles começam a caminhar, entendeu? Começa a caminhar. Daí eles têm liberdade geográfica, entre aspas, mas eles ficam mais livres dentro de casa e eles querem explorar tudo. E tu quer explicar que tem coisas que não pode fazer? A criança não entende. E não tinha jeito de fazer entender. E é bem complicado, bem complicado, bem complicado. ênfase no complicado, mas é possível contornar. Na época, os meus maiores desafios, eu vim descobrir, um tempo depois, eu fui descobrir um tempo depois, que era ligado à questão do autismo, O meu filho, ele está dentro do espectro autista, num grau leve, tanto assim que não é muito perceptível. Todas as pessoas que a gente conhece, conversa, tem contato, e a gente fala naturalmente sobre isso, sobre o autismo e o autismo dele, assim, as pessoas ficam assim, nossa, mas nem parece, porque tem ainda aquela visão do autismo severo, que tu vê visivelmente que a criança ou a pessoa está ali passando uma perturbação. Porque o autismo, gente, ele como eu vou dizer assim, a criança tem uma quantidade de neurônios maior do que a maioria das pessoas. Ela não acontece a poda neural de tempos em tempos, que nem acontece nas pessoas neurotípicas. Então, assim, é complicado certas coisas, por quê? Porque eles sentem excesso, alguns a audição é em excesso, o tato é em excesso, no meu caso do meu filho é o paladar.
incomoda as texturas, incomoda da ânsia, por mais que ele queira, ele tenha a intenção de querer, de ir e de comer, de botar, mas aquilo ali é demais. E ele acaba não conseguindo comer. Enfim, entre muitas outras, depois eu vou fazer um outro vídeo, assim, só sobre as questões do autismo. Mas agora, com relação à educação. Até os 3 anos de idade dele, eu definitivamente enfiei os pés pelas mãos. Por quê? Eu estava com uma mentalidade ruim, procurando manter coisas que eu acreditava serem boas da minha educação e mudar outras, pelo que eu achava certo, só que não fazia, tipo, não funcionava. Esse é o desespero da mãe. Por quê? Porque a mãe entende que tem coisa que tem que fazer e coisa que não tem que fazer. Coisa que o filho precisa fazer e coisa que ele não pode fazer. E daí quando tu vê a criança fazendo o que não pode ou deixando de fazer o que devia, isso dá um certo desespero na mãe. Porque a mãe quer contornar, quer melhorar, quer ajudar, quer fazer o negócio funcionar. Então a gente vai lá, de todo bom grado, com muita boa intenção, fazer o negócio. Ajudar o nosso filho. Algumas vezes, beleza, dá certo. Ótimo. Outras, não dá certo. A gente faz e simplesmente não dá certo. Testa uma coisa, testa outra e não dá certo. Parece que nada funciona pro filho da gente. Eu me sentia assim. Todas as coisas que as pessoas me falavam, que eu pesquisava, eu ia testando assim, e a maioria não dava certo. Não vou dizer que todas, porque muitas deram, mas a maioria não dava certo. Depois que eu descobri a questão do autismo, eu comecei a pesquisar, obviamente, né, pra entender, porque eu também tinha aquela visão do autismo severo, que é muito visível. A pessoa se comporta de uma maneira diferente, né? A linguagem corporal da pessoa é diferente. E o meu filho não era assim. Eu, pelo menos, não percebia. Então, eu comecei a estudar para poder entender. E, cara, quando eu comecei a estudar, quando eu entendi o que era, olha, um tanto de coisa começou a fazer sentido na minha vida. E eu, assim, né, mudei um pouco a minha, como eu vou te dizer assim, o meu direcionamento. Comecei a pesquisar mais sobre educação específica de crianças com autismo. Por exemplo, doutora Maíra Gaiato, eu aprendi muita coisa, é um canal aqui no YouTube, eu aprendi muita coisa com ela. O Instituto Farol Autismo também tem um canal aqui no YouTube, aprendi muitas coisas com eles. Educação infantil eu já seguia antes, que era da Flávia Kalina, e aplicava com ele, e faz muito sentido, e continuei estudando. Daí comecei a estudar neurociência, comecei a estudar programação neurolinguística, hipnose, inteligência emocional, e encontrei a educação emocionalmente inteligente com o Márcio Micheli. Gente, o meu filho, só abrir um parênteses, o meu filho, ele tinha terror noturno. E com uma técnica ele é coach, uma técnica desse coach, Márcio Micheli, a técnica se chama 15 minutos, parou por completo o terror noturno do meu filho. Terror noturno que eu havia levado para os médicos e eles não sabiam como parar. E me disseram que era normal, que algumas crianças tinham, algumas crianças passavam por isso. Só que era um negócio sobrenatural. Sério, quando eu falo sobrenatural, parecia que tinha uma coisa maligna dentro de casa. Porque não era possível aquilo ali. Ele olhava pra gente, parecia que tava vendo coisa ruim, em pessoa, na frente dele. Era um negócio fora do normal. Ele acordava de noite, desesperado, olhando pra gente como se a gente fosse uma coisa ruim. E gritando, num grito de horror. Era assustador, sério, assustador. Teve um dia que eu peguei a água benta, saí tacando pelo
quarto inteiro, tacando na criança, tacando na gente. Falei, não é possível, deve ter alguma coisa ruim aqui dentro de casa. Porque a gente enlouquece, é um negócio enlouquecedor. Imagina, tu não dorme direito no meio da madrugada. Tu tem um filho que te acorda com... Parece que tá acontecendo uma coisa terrível. Bota a gente na loucura. E eu apliquei. Assim, na época, quando eu aprendi com ele, eu não tinha como fazer exatamente o que ele estava ensinando. Mas ele explicou o que estava por trás daquilo ali. E quando ele explicou o que estava por trás daquela técnica, eu vi que dava para modificar a técnica utilizando o mesmo conceito. E daí eu modifiquei para poder adaptar para o meu filho. E funcionou. Funcionou super bem. O Augusto nunca mais teve terror noturno. Foi assim, ó. Feito mágica. Se me falassem, eu não acreditaria. Mas eu fiz. Eu testei e funcionou. Em outro momento eu explico essa técnica pra vocês, tá bom? Enfim. Passei a aprender técnicas novas, a conhecer melhor o comportamento humano. Quando eu passei a conhecer melhor o comportamento humano, eu consegui compreender o que estava acontecendo com o meu filho, que resultou naquele comportamento que a maioria das pessoas consegue perceber que é negativo, mas não conseguem compreender o porquê daquele comportamento. Falar, é birra, é manha, é isso, aquilo, não sei o quê. O negócio, sabe, essa imagem antigamente que ficava, é falta de educação, a mãe não sabe educar, que não sei o quê, fica botando a culpa nos pais, que não sabe educar, não sei o quê. É que nós não temos essa educação. Nós não aprendemos o comportamento humano. Eu nunca ouvi dentro da minha família e nem dentro das famílias de amigos, amigas, né, minhas na infância e adolescência, falar sobre comportamento humano, sobre o funcionamento do cérebro, por que a gente age da forma que a gente age. Ah, tu tá sentindo isso por causa disso, não sei o que. Não, bem pelo contrário. A gente tinha as dúvidas, tinha as necessidades, nossas necessidades não eram atendidas, era negligenciar, tipo, ah, isso aí não é nada, ah, isso é frescura, ah, porque isso passa, ah, porque o tempo resolve, ah, não sei o que, entrega na mão de Deus, um monte de coisa assim, só que tu ficava como? Com o corpo, com todas aquelas sensações de angústia, de agonia, de dor, de sofrimento, de frustração, desconfortável e sem ter um conhecimento que pudesse fazer sentido, né? E que tu pudesse compreender e utilizar uma rota melhor para lidar com a situação. Então a gente não é ensinado, nós não somos ensinados. E é muito engraçado porque quando as pessoas vêm eu falando com o Augusto, elas ficam meio assim, nossa, é diferente o jeito que tu fala com ele. E eu sim, é diferente. Porque o Augusto, ele tem um costume, né, que pra mim é péssimo, de ficar dizendo que ele não consegue fazer as coisas. E sempre quando ele vem e me diz assim, ah, eu não consigo, eu digo pra ele, consegue sim, tu só ainda não conseguiu. Então tem que testar até conseguir. Dá um passo pra frente, observa, toma uma decisão, vai lá e faz. Cheguei até a me cuspir. Deu errado, para, observa e toma uma outra atitude, testa outra coisa. Vai lá e faz. Se acontecer de dar certo, ótimo. Se não der certo, reinicia o processo, faz de novo. Para, observa, vê o passo que tu pode tomar, dá outro passo e testa para ver se esse outro vai funcionar. E eu sempre vou orientando ele assim. Testa até acertar. Não desiste, tenha persistência, vá atrás do que tu quer. O que tu quer, tal coisa? Então vai atrás. Óbvio que tem coisas que a gente consegue de imediato, tem coisas que a gente não consegue de imediato, né?
E pra criança é muito now, né? Tudo na hora, agora. E a gente sabe que na vida real, né? Não é assim. Então, o que eu faço com ele? Eu tenho placas. Eu tenho placas de coisas que é imediata, de coisas que levam um dia, uma semana, um mês, ou um ano ou mais, entendeu? E elas têm cores diferentes. Ah, não tô com minha bolsa aqui, senão eu ia mostrar. Eu fiz na mão mesmo. E vou mostrando pra ele poder conseguir assimilar melhor que tem processos que são rápidos, outros são curtos, outros são de médio prazo, outros são de longo prazo, para ele se acostumando. Então eu sempre procuro ensinar ele a ter essa observação, observar onde que ele está errando, observar se tem uma outra rota que ele pode explorar de fazer, observar se é possível ter agora, imediatamente aquilo ali, ou precisa passar por um processo maior. Uma capacitação maior, aprender, testar, criar ali experiências para conseguir chegar e passar, né, o desafio que ele tá passando, ou conquistar o que ele quer conquistar. E as pessoas acham estranho, porque ele é uma criança de 5 anos. Um dia eu fui no médico com ele e teve um senhor, algumas pessoas assim que estavam sentadas na minha frente, e a filhinha dele, acredito eu, não sei se era filha, neto, o que que era, tava assim passeando pelo posto de saúde e viu a caixa de preservativo e perguntou o que que era. Eles mandaram a criança calar a boca, tipo, cala a boca, sai daí, vem pra cá, não é da tua conta, né? Tipo assim, o negócio não quer saber. Aí, meu filho viu e me perguntou: mãe, o que é aquilo? E o meu filho tem uma potência vocal igual a minha. Eu falo, parece que eu tô falando gritando. Não tô. Aqui eu ainda tento cuidar pra falar um pouco mais baixo pro áudio não sair completamente estourado. Aí eu parei, né? Olhei pra ele e falei pra ele assim: isso, filho, são preservativos. É pra adulto usar, não é pra criança. E ele, tá bom, e sentou no meu colo. E todo mundo ficou parado, tipo, me olhando. E aí? Eu sanei ou não sanei a dúvida dele? Eu sanei a dúvida dele, eu não preciso explicar pra ele pra que é, como que usa, como que faz, o que... Tu entendeu? É simples, a criança, ela tá descobrindo, ela tem dúvida. Não tá mais, tipo, ah, não pode, mas o que é aquilo ali, mãe? É tal coisa, é pra adulto, não é pra criança. Quando tu ficar, agora se ele me perguntasse mais alguma coisa, eu poderia falar, não, assim, quando tu ficar adulto, tu vai poder usar. Daí a mãe te explica, te ensina direitinho, mas agora isso não é pra criança. E eu sempre explico pra ele, ó, tem coisas pra criança e tem coisas pra adulto. Por exemplo, antes que eu pudesse iniciar meus estudos sobre o comportamento humano, eu tinha um mau hábito com o Augusto, que era de dar selinho na boca, sabe? Desde bebezinho assim, nossa, é pra mim particularmente péssimo. Errei, e quando eu percebi isso, o porquê que eu percebi, então, né? Falei assim, não, gente, quando eu percebi, porque assim, beijo na boca é o quê? É coisa de adulto, não é coisa de criança. Se a gente vê as crianças beijando, a gente não vai apoiar, a gente diz, não pode, né? Por quê? Porque querendo ou não, a gente tem que proteger os nossos filhos. Se uma criança é beijada na boca, o que que a gente já tem em mente, né? Um assédio ali, né? Uma pedofilia, um negócio, a gente já fica em alerta. E daí como que faz? Como que explica que não pode se dentro de casa pode? E muitos dos problemas, assim, com relação a assédio sexual, né, de crianças é por familiares, é por pessoas próximas da família. E como explicar isso, né? Se tá beijando, dando selinho na boca da criança. Quando eu ouvi uma mãe falando, explicando sobre isso, eu falei, é lógico, né? Faz todo sentido, coisa mais doida. Daí, sabe o que eu fiz com ele? Eu peguei e falei com ele assim:
filho, a mãe fez uma coisa muito errada contigo e eu vim aqui te pedir desculpas. E daí eu falei pra ele, ó, sabe quando a mãe te dá um beijinho na boca? Isso não pode acontecer de forma alguma. Me perdoa, me desculpa pela ignorância da mãe, isso nunca mais vai acontecer. Beijo na boca é coisa de adulto. Criança não beija na boca. E comecei a fazer sempre, a falar sempre, a falar sempre. E daí eu, do nada, assim, eu parava e perguntava pra ele, filho, beijo na boca é coisa de... E ele, adulto, né? Criança não pode. E assim eu ensinei ele. Por exemplo, no banho, eu sempre peço licença pra ele. Filho, dá licença pra mãe poder lavar aqui tua região íntima? E ele, sim, mamãe. Daí eu lavo a região íntima dele. Ele às vezes fala pra mim assim, não precisa, mamãe, pode lavar, tipo, que eu não preciso pedir licença. Eu falei, não, filho, a mãe precisa sim, porque é a tua região íntima, filho. As pessoas não podem sair encostando, tocando na tua região íntima sem a tua permissão. Isso é errado, isso não pode acontecer. E se acontecer, alguém fizer isso com você, você fala pra mamãe, porque eu não vou mais te deixar perto dessa pessoa, porque ela pode te fazer mal, pode te causar muita dor. Então ele já entende. Eu explico exatamente o que vai acontecer? Não, né? A criança acho que não consegue nem entender se a gente for falar exatamente o que que é. Mas dor, a criança já sabe o que que é. Por exemplo, meu filho já queimou o dedo, ele sabe o que é uma dor de queimar o dedo. Quando eu digo agora que o negócio tá quente, ele não chega nem perto, porque ele sabe que o quente machuca o dedo, ou queima, dói, né? Então, assim, é bem diferente como eu trato ele agora do que como eu tratava ele antes, tá? Então, inúmeros desafios que eu lidava com ele, eu consegui resolver. Assim que eu entendi o comportamento humano, assim que eu consegui compreender ele. Você que é pai, que é mãe, sabe aquelas birra que eles gostam, o pessoal gosta muito de falar, tá fazendo birra, tá fazendo manha? É como se fosse um grito de socorro, está acontecendo algo por trás e essa criança sozinha não tá sabendo lidar. E é responsabilidade do pai e da mãe ensinar essa criança a lidar, ensinar ela a se acalmar, ensinar ela a respirar, se acalmar, explicar para ela que, digamos que está no mercado e quer comprar alguma coisa, tá? E você, pai, mãe, não tem dinheiro, não tem dinheiro para dar. Eu vim comprar o pão e o leite e não tem dinheiro para mais nada, a criança quer um salgadinho, tá? Vamos dar esse exemplo. E daí começa a gritar, começa a fazer birra. Por quê? Porque é uma necessidade dela. Ela necessita daquele salgadinho naquele momento, entendeu? E daí quando tu não atende essa necessidade dela, ela se frustra. E começa a vir aquelas emoções que o cérebro provoca no nosso corpo e é uma sensação ruim, é ruim de sentir. Só que eles são crianças, eles não sabem controlar. Nós adultos também muitas vezes não sabemos. Claro que não é por um salgadinho, né? Mas se a gente tá com uma relação com um parceiro e um parceiro nos trai, a gente consegue, sabe, se manter emocionalmente tranquilo, resolver e tudo boa? Não, é aquela gritaria, aquele choro, aquela, né, xinga, briga, um horror, porque aquilo ali é desequilíbrio emocional. E a criança, ela né? Ela é criança, ela não tem esse equilíbrio emocional. Alguém tem que ensinar isso pra ela. Tem que ensinar como ela faz para se equilibrar. Então, o papel do pai e da mãe, né, o do tutor, do responsável, é ensinar isso. É pegar essa criança e dizer, olha, eu entendo o teu sentimento. Só de tu falar que tu entende que a criança quer e não pode, e eu dou muito assim pro meu filho, o exemplo, né? Nossa, sabe que quando a mãe era criança eu também queria e não podia, e é horrível sentir essa dor, dói, né? É ruim. E daí eles concordam. Meu filho nem falava ainda, mas só de me ouvir ele já concordava, porque ele entendia, né? Ele só não conseguia falar, questão do autismo. E daí eu abraçava ele, ele me abraçava, assim, ele chorava, eu esperava ele se acalmar. Depois que ele se acalmava, eu fazia um carinho nele. Te amo, filho. Eu fazia um
carinho nele e dizia, ó, hoje a mãe não tem. Quando a mãe tiver, eu vou pegar você, nós vamos vir aqui no mercado comprar o salgadinho. Hoje nós vamos levar o pãozinho e o leite. Então vamos lá? Tu ajuda a mamãe? E daí eu encaminho, eu mudo o foco dele, entendeu? Eu, assim, mostrar pra criança que tu entende ela, mostrar que aquela situação ali é momentânea, que assim que possível, ela vai ter aquilo ali, sabe? Ela vai poder ter acesso àquilo ali e mudar o foco dela. Direcionar ela para outra coisa. Olha, né? No caso ali eu fiz, vamos ajudar a mãe, vamos pegar, tu pega o leite ali pra mãe, tu me ajuda a pegar o leite, botar dentro do cesto, assim, né? Por exemplo. Mudar o foco da criança. Só do adulto ter esse comportamento, essa visão de compreender, deixar a criança sentir, porque as pessoas não querem que a criança chore, não quer que ela fale, não quer que ela corra, não quer que ela brinque, não quer que ela se mexa, não quer que ela faça nada. Então compra um boneco, não tem um filho, porque criança é um ser humano e tem necessidade, e não sabe expressar essas necessidades, não sabe controlar as emoções. E se tem ainda exemplos ruins à volta, de comportamentos ruins, ela vai replicar, porque é o que ela tá vendo, é o que ela conhece, o funcionamento do corpo. É assim, nós aprendemos através do comportamento, entendeu? Nosso cérebro capta as informações através dos nossos 5 sentidos, como a gente sente aquilo ali, bom, ruim, divertido, sei lá, triste, como ele vai armazenar aquele dado, e depois vai utilizar aquilo ali na tomada de decisões da nossa vida. Simples. Mas as pessoas não sabem. Eu não sabia. Quando eu descobri isso, inclusive eu fiz um livro, eu escrevi um livro sobre o ciclo comportamental, foi... Sabe quando aquela lâmpada, sabe, se acende assim na mente da gente? Foi isso. Foi uma lâmpada acendendo. Tanta coisa que eu não sabia como lidar, tanta coisa que eu não entendia por que acontecia, eu comecei a perceber, comecei a entender e comecei a saber me comportar diante das situações desafiadoras. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo hoje é só pra conversar um pouco sobre esses desafios. É um quadro que eu tô iniciando novo, então é como se fosse uma abertura. Eu falei um pouquinho de mim, um pouquinho do meu filho, assim, das questões com meu filho, mas depois eu vou fazer, cada vídeo eu vou pegar um probleminha diferente que a gente enfrenta. Daí vocês podem deixar nos comentários, quem tiver dúvidas, assim, faz um vídeo sobre dormir, sobre comer, sobre, sei lá, terror noturno, tipo do Augusto, né? Pra mim foi um dos piores. E eu consegui resolver com, assim, uma técnica de 15 minutos, definitivamente. 15 minutos antes de dormir. Fez toda a diferença e desde então eu não parei de aplicar. E funciona, ele nunca mais teve. Pessoal, mais uma coisa. Eu gosto de deixar etapas, né, de entendimento. Aqui eu vou deixar também, para você já poder colocar em prática hoje mesmo uma mudança de mentalidade e de comportamento com o filho de vocês, tá bom? É assim, por exemplo, quando o filho de vocês está tendo um comportamento que chama a atenção de vocês para algo negativo, sabe? Tipo, não gostaria que ele estivesse fazendo isso, por que ele tá fazendo isso? Vou ter que ir lá, né? Ensinar, ou ter que ir lá chamar atenção, vou ter que ir lá tirar, coisa assim, sabe? Fazendo algo que não pode, que não deve, que não é bom pra ele. Eu vou trazer pra vocês aqui 4 etapas, tá? A primeira etapa é você ter a percepção, porque quando a gente percebe que o nosso filho tá fazendo alguma coisa errada, normalmente já vai lá direto, não faz isso, para, não, sabe? Já vai saindo assim, porque é rápido, é meio que instintivo, o subconsciente já percebeu e já tá mandando lá fazer os negócios, entendeu? E a gente já tá lá fazendo. A percepção que eu digo não é essa, só de ver que ele tá fazendo algo errado, porque essa aí rapidamente a gente percebe. É a de perceber
que o estado comportamental dele está alterado. Não é ele tá fazendo alguma coisa errada. Não, é o estado comportamental dele está alterado. Se ele está alterado, então o porquê que ele está alterado? E é nesse momento de percepção do estado alterado da criança que tu vai procurar entender o que causou esse estado alterado da criança, tá bom? Então a primeira etapa é identificar o estado alterado e principalmente identificar o que causou o estado alterado, porque sem identificar o que causou, o que ou quem, né, o que situação causou aquele estado alterado da criança, tu não consegue compreender ela. E a segunda etapa é compreender ela e mostrar para ela de forma que ela entenda que tu compreendeu ela, que tu compreendeu exatamente o que ela tá sentindo, que tu conseguiu explicar, expor em palavras o que ela tá sentindo, que ela não saberia expor em palavras e explicar o que ela está sentindo. Que nem eu dei o exemplo assim do meu filho, né? Eu paro, olho pra ele assim, nossa, eu tô vendo que tu tá triste, que tu tá frustrado, tu queria muito isso, não vai poder, né? Nossa, a mãe sabe como é se sentir assim, porque quando eu era criança eu também tive, sei lá, eu puxo um exemplo meu, né? Eu também queria tal coisa e não pude, foi muito sofrido, mas passou, sabe? E daí eu, tipo, converso com ele assim, sabe? Mas passou, depois de um tempo eu pude ter. Então, compreenda ele e faça com que ele entenda que tu compreendeu ele. É o segundo passo, a segunda etapa. A primeira é ter essa percepção do que está acontecendo, que ele está no estado alterado, se colocar numa postura de tamanho igual da criança, não em cima, gritando e falando lá do alto. Se abaixa e olha assim, cá no olho da criança e... Filho, não, assim não, filho. Tu tá empurrando a câmera. Aqui na caminha. Obrigado, amor. Foi muito gentil com a mamãe, muito obrigada. E... eu até me perdi agora. Vai, primeiro, ter essa percepção de que o estado está alterado. Compreender o que é e fazer com que ele entenda que tu compreendeu ele, sabe? E acolher esse sentimento dele. Acolha o sentimento, porque é normal a gente ficar triste. É normal nós nos frustrarmos. É normal ter sentimento e sensação ruim, entende? Então acolhe, pergunta pra ele, eu tô vendo que tu tá triste, tô entendendo que tu tá frustrado. Tu quer que a mãe ou o pai te dê um abraço? E daí deixa a criança decidir se sim, se não. Se sim, vai lá, abraça aquela criança e ela vai chorar e vai se acalmar, sabe? E se não, diz assim, não, tá tudo bem, a mãe tá aqui. Tu quer que fique aqui próximo de ti? Não, então tá, então a mãe vai sair. Se tu precisar da mãe e do pai, pode ele me chamar, tá bom? Que eu tô aqui pra ti. E sai, vai fazer tuas coisas e deixa ele lidar com a emoção dele. O meu filho, ele não gosta de lidar com a emoção sozinho. Às vezes, ele prefere, ele não quer. Mas é assim, coisa de segundos que ele fica sozinho, daqui a pouco ele já vem e me abraça, tá? Eu não insisto, a gente oferece uma opção. Tu tem a opção de ganhar um abraço meu, um colo, um carinho. Tem a opção de me ter só aqui por perto para te sentir seguro, confortável. E também tem a opção da mamãe sair, do papai sair, ficar um pouco mais afastado ali fazendo as coisinhas da mãe e do pai, enquanto tu consegue se acalmar e resolver esse conflito interno, né? Que a criança tem. Então já é importante a gente informar e ensinar a criança a lidar com isso, que é a terceira etapa. É ensinar que tá tudo bem, que é normal se sentir assim e que passa, e que ela é criança e está aprendendo, mas conforme ela for crescendo, ela vai conseguir controlar com mais facilidade. Já dá um norte para essa criança, já ensina que, olha, agora é difícil mesmo, mas vai melhorando com o tempo, a mamãe vai te ajudar, eu tô aqui, tô perto de ti,
e eu vou te ajudar a passar por esses momentos desafiadores. Eu falei que era 4 etapas, mas eu vou dar uma 5ª. Depois que tu se colocar ali à disposição, dar um norte, um direcionamento para essa criança, vem a 5ª etapa. É deixar ela escolher e arcar com as consequências, e que tá meio envolvida na 4ª também, mas enfim. É deixar ela escolher e arcar com as consequências, que nem eu disse ali, tu quer um abraço da mamãe? Ou prefere que a mamãe fique mais afastada de ti? Ela tem uma opção, tu entende? Daí ele primeiro dia vai ter que parar pra pensar pra poder responder. Já quebra o foco, já tira o foco daquilo que tava, né? Quero perto, tá? Então venho, te abraço, te dou um carinho, te dou um aconchego, a criança se sente, sabe? Acolhida. E vai melhorando, vai aliviando aquela sensação ruim. Da mesma forma que se ela não quiser, por exemplo, né? Não, eu não quero. Não, então tudo bem. Então ela vai ter que lidar com aquilo sozinho, porque tu vai se afastar e vai fazer as tuas coisas. E ela vai ter que lidar com aquilo sozinho. E é mais desafiador lidar com aquilo sozinho. Mas às vezes é necessário. E se a criança escolheu isso, a gente sabendo que é mais desafiador lidar com aquilo, lidar, né, sozinho, a gente pensa, não, mas vem cá que eu quero te dar um abraço. Só que não faz isso. Se afasta e deixa a criança lidar. Se ela precisar, deixa um caminho aberto para ela te procurar e ter, né, esse acolhimento. Então, essas são as etapas que eu indico que, a partir de hoje, se você que está me assistindo tem filho, observa seu filho. Quando ele tiver um comportamento que te desagrada, observa, vê o que está causando esse comportamento, sabe? Seja parceira, se coloque ali na frente do teu filho como, olha, eu sou tua mãe, é minha responsabilidade te ajudar a entender esse mundo que tu veio, sabe? Por exemplo, o Augusto agora ele gosta do Branco Ala, de olhar o Branco Ala, né? Que é um youtuber aqui que é um youtuber, né? Ele é brasileiro, mora na Flórida. E ele queria muito ver o nascimento da Laurinha. A Laurinha agora já tá grande, a Laurinha. Só que ele queria ver o nascimento. E daí eu coloquei ali, porque tinha sugerido ali o nascimento da Laurinha. Eu coloquei ali pra ele ver, fiquei do lado dele olhando, né? E ele super emocionado. E ele perguntava pra mim, mamãe, nenê, o bebê Laurinha saiu da barriga da mamãe. E eu, sim, filho, saiu da barriga da mamãe, igual tu saiu da minha. E daí ela, né, nasceu, falava, mostrou assim o rostinho da criança. Eu falei, olha, filho, quando tu nasceu também foi assim, ele é alegre, feliz ali, sabe? Porque ele tava lembrando de quando ele nasceu através daquele vídeo, porque eu não tenho gravação do parto dele, então ele não tem como ver. Mas eu tenho fotos dele na minha barriga, né? Eu grávida com barrigão, eu tenho fotos logo após o nascimento dele, que foi tirado, dele ainda sujinho assim, sabe? E ele fica conectando aquelas fotos que ele tem e com o vídeo de um nascimento, sabe? Ele fica conectando com o dele, ele se emociona. E é importante a gente ensinar para as crianças que ela veio a esse mundo, que esse mundo funciona de uma determinada forma e que muita coisa a gente vai aprender, né? E nós temos pessoas que nos ajudam, que contribuem para o nosso crescimento, para a nossa evolução durante o nosso percurso. E sei lá, não sei o que acontece, a gente não vê os pais ensinando isso para os filhos, sabe? É briga, e xinga, e bate, e chama de burro, Nossa, gente do céu. Ai, vocês não fazem ideia do que eu vejo às vezes por aí. Fico muito triste das coisas que eu escuto. Os pais falando pros filhos. Ai, Gabriele, tu não erra. Erro. Eu erro. E erro muito. Mas eu peço desculpa pra ele. Quando eu erro, eu peço desculpa. Filho, perdoa a mãe. A mãe fez isso e isso. Eu gritei contigo em determinado momento porque eu perdi meu controle emocional. Perdoa, mãe. Vamos tentar de novo? Vamos fazer diferente?
tem alguma ideia de como a gente pode fazer diferente, às vezes ele mesmo dá a ideia da solução dos nossos problemas. Sim, mamãe, se a gente fizer tal coisa, vamos tentar então, vamos ver se vai dar certo, a gente testa. Vou lá, testo com ele, às vezes acerta, às vezes não. Mas é uma oportunidade que eu tenho de educar ele e de mostrar para ele que tá tudo bem errar, que errar faz parte da vida, né? A nossa sociedade tem uma questão muito complicada com errar. As pessoas não querem errar. Ai, claro, ninguém quer errar, eu também não quero errar. Mas é inerente ao ser humano, a gente vai errar, entendeu? Só que as pessoas, para não errarem, deixam de fazer. E no momento que elas deixam de fazer, elas ficam paralisadas e não prosperam, não evoluem, não vão pra frente, não sabe? Por quê? Porque tem medo de errar. Por exemplo, agora eu tô aqui, tô me expondo pra todo mundo. É novo isso pra mim, eu não sei, não tenho um ótimo equipamento, eu não sei me posicionar muito bem aqui na câmera pra falar e tudo mais. Eu estou passando por uma transição de carreira, né, da área contábil financeira para a área de recursos humanos, que eu me apaixonei. Mas eu tô fazendo isso com amor, com carinho, com paixão, sabe? E tudo bem, eu sei que vai ter crítica, eu sei que tem pessoas que não vão gostar. E eu entendo que eu vou errar. Eu entendo, eu sei que eu vou errar. Só que meus erros me trazem a oportunidade de fazer diferente, sabe? E de melhorar, de criar experiências e conseguir entregar num futuro, espero que próximo, algo muito melhor do que eu consigo entregar hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, se faz sentido para vocês esse conteúdo de comportamento humano, de desenvolvimento pessoal. Aqui, esse quadro específico é sobre educação de filhos, mas vai ter outros sobre vida profissional, vida pessoal, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até logo.